Olá, meu nome é João Pedro e hoje nós vamos, aqui nessa palestra, falar um pouquinho sobre o OE, como calcular, como implantar o cálculo de OE na sua fábrica. Nós vamos ter uma agenda aí bem extensa, de certa forma, né? Mas espero que muito proveitosa, né? Primeiramente, o que é OE, depois nós vamos falar sobre o cálculo do OE com um exemplo. E por último, nós vamos falar um pouquinho sobre como implantar o cálculo do OE nas suas operações. Primeiramente, o que é OE, né? OE, que é a sigla para Overall Equipment Effectiveness, que em tradução literal, né? É eficiência geral, eficiência global dos equipamentos. E o OE é o produto dessa entre disponibilidade, performance e qualidade de um equipamento. E o OE serve para verificar e comparar a eficácia de máquinas ou grupo de máquinas em relação ao determinado parâmetro aceito. Isso tudo com fonte no OE Brasil, que é inclusive um site que vocês podem acessar aí, pesquisar. E lá eles têm algumas informações interessantes sobre isso. O OE é de classe mundial, aqui já falando um pouquinho sobre números, tem uma disponibilidade superior a 90%, uma performance superior a 95%, uma qualidade superior a 99,9%, que isso dá um OE superior a 85%. Isso a gente olhando para a classe mundial. Também como fonte OE Brasil, nós já vamos falar um pouquinho, destrinchar cada detalhe sobre isso do OE, né? Agora falando sobre o cálculo do OE com um exemplo, né? Primeiramente a gente tem como que é realizado o cálculo do OE, né? Em que a disponibilidade vai ser o quociente entre o tempo disponível e entre o tempo trabalhado e o tempo disponível. A performance vai ser entre a velocidade real e a velocidade teórica. E a qualidade vai ser o número de peças boas produzidas em relação ao número de peças produzidas. Vamos começar a falar sobre a disponibilidade. A disponibilidade, né, vai ser o resultado da divisão entre o tempo produzido em relação ao tempo programado para produzir, né? E algumas perdas impactam a disponibilidade, né, desse tempo de fato produzido. Por exemplo, setups impactam a disponibilidade, manutenções corretivas impactam a disponibilidade, paradas não planejadas impactam a disponibilidade, refeição, eu coloquei um ponto de interrogação. Por quê? Depende de como você vai realizar seu cálculo, né? Refeição, você pode considerá-lo para verificar o impacto do tempo de refeição, ou você pode não considerá-lo, considerando que ele é um tempo também não programado para produzir. E aí existem essas duas vertentes aí, de certa forma, que podem considerar a refeição como impacto à disponibilidade e considerar a refeição como não impacto à disponibilidade. E algumas outras perdas, elas não impactam a disponibilidade. Por exemplo, as perdas sem programação, ou seja, a máquina está lá disponível, só que como não há programação, eu não tenho tempo programado para produzir. Manutenções preventivas, que são paradas planejadas, elas não impactam a disponibilidade. E outras paradas planejadas. Eu necessito realizar um procedimento em um processo anterior e essa máquina, que é o processo posterior, vai ficar parada por uma manutenção preventiva nesse processo anterior. É uma parada planejada, né? Pode se considerar como planejada. Preciso realizar treinamentos com a minha equipe. É uma parada planejada, né? Então, paradas planejadas não afetam a disponibilidade porque o meu equipamento está lá pronto para trabalhar. Só que não tenho tempo programado para produzir. O nosso exemplo aqui, nós vamos ter como tempo programado disponível 8 horas. Nós tivemos como setup 1 hora e faltou energia por meia hora, né? Então a nossa disponibilidade vai ser o resultado entre 8 menos 1 menos 0,5, né? São as paradas, dividido pelo tempo programado disponível, que são 8 horas. Ou seja, das 8 horas que eu tinha disponíveis, eu trabalhei apenas 6,5 horas. Então eu tenho uma disponibilidade, neste exemplo, de 81,25%. Guarde esse valor que a gente vai utilizar lá no fim. Agora vamos falar um pouquinho sobre performance. Performance vai ser o resultado entre a divisão da quantidade produzida pela quantidade teórica. Ou seja, a quantidade que a máquina efetivamente produziu em relação à quantidade que ela deveria ter produzido. Algumas perdas, elas impactam a performance, assim como algumas perdas impactam a disponibilidade.
Essas perdas são reduções de velocidade, por exemplo. A máquina deveria entregar 100 peças por hora, entregou apenas 90. É uma perda que impacta a performance. Microparadas. Existem alguns métodos que consideram microparadas como perdas de disponibilidade. Na maioria das vezes, em casos práticos mesmo, microparadas afetam a performance, ou seja, a máquina não conseguiu produzir com a velocidade total dela. Algumas perdas não impactam a performance. Qualidade ruim não impacta a performance. Se a máquina produziu bom, produziu ruim, não impacta a performance, vai impactar outro ponto do OE que a gente vai falar adiante. Então, no nosso exemplo, nós produzimos por 6 horas e meia. A nossa máquina tem uma capacidade teórica de produzir 20 peças por hora, por exemplo, e nós produzimos 100 peças nessas 6 horas e meia. Ou seja, a nossa performance é a nossa quantidade produzida, 100 peças, dividido pelo que ela deveria ter produzido, que no caso é as 20 peças por hora, vezes 6,5 horas, que no caso dá 130 peças. Durante as 6 horas e meia, ela deveria ter produzido 130 peças, mas produziu apenas 100. Ou seja, a nossa máquina teve uma performance, nesse exemplo, de 76,92%. Guarde esse número também, que a gente vai utilizar ele adiante. Agora falando sobre qualidade. Qualidade é a relação entre a quantidade de peças boas produzidas em relação à quantidade total produzida pela máquina. E aí as perdas que impactam a qualidade é justamente os refugos, né? São produtos produzidos sem qualidade. No nosso exemplo aqui, né, a gente produziu aquelas 100 peças pela máquina durante aquelas 6 horas e meia que produzimos 100 peças. Desse total de 100 peças, tivemos 5 peças defeituosas, ou seja, tivemos 95 peças boas e 5 peças ruins. A nossa qualidade vai ser justamente a relação entre peças boas produzidas, né, que é as 100 peças totais, menos as 5 peças defeituosas, 95, em relação à quantidade total produzida, que no caso foi 100 peças. A nossa máquina, exemplo, teve uma qualidade de 95%. Guarde esse número e agora a gente vai calcular de fato o OE. O OE vai ser a disponibilidade vezes a performance vezes a qualidade. Ou seja, vai ser o 0,8125 da disponibilidade, 0,7692 da performance e 0,95 da qualidade. Ou seja, tivemos um OE de 59,37%. Aí vem a pergunta: esse resultado é bom ou é ruim? Ora, vamos voltar na nossa definição de OE. O OE ele serve para verificar e comparar a eficácia de máquinas, né, ou grupo de máquinas, em relação a um parâmetro aceito. Ou seja, esse parâmetro aceito pode ser o que a fábrica de fato definir que é aceito. Nós temos questão de análise de demanda, por exemplo, a minha máquina precisa de ter um certo OEE para que eu atenda a minha demanda. Esse pode ser um parâmetro aceito. Benchmarking. A minha fábrica concorrente tem um OE de tanto e eu tenho que ter esse OE de tanto, de X. Pode ser outro parâmetro aceito para a comparação das minhas máquinas, do meu grupo de máquinas. Outros parâmetros aceitos também podem ser válidos, aí, dependendo da estratégia da fábrica, da empresa, e parâmetros aceitos podem ser definidos diferentes do que são apresentados aqui. Normalmente a gente fala em análise de demanda e benchmark mesmo. Beleza, falamos do OE, falamos como calcular o OE com um exemplo, e agora a gente vai para como implantar o OE na sua fábrica, nas suas operações industriais, né? O primeiro passo é construir um projeto para implantar o OE, né? A gente vai ter que definir o objetivo. Hoje nós não estamos sabendo qual é a performance, qual que é a eficácia e eficiência dos nossos equipamentos. Nós precisamos de descobrir isso, precisamos saber quais são os maiores ofensores dos nossos equipamentos, das nossas máquinas, e com isso aumentar a nossa produtividade com o que a gente tem, né? E por que implantar? Porque a gente necessita dessa informação para atuar como ou um time de melhoria, ou o próprio time da produção,
O próprio time da manutenção também pode utilizar o OE com as paradas referentes a manutenções, né? São motivos aí para implantar o OE. Depois é necessário criar um plano de ação de implantação de OE, né? E por último, a gente vai avaliar os resultados dessa implantação. Nós vamos dar detalhes aqui nos próximos slides. Pode ser utilizado um relatório A3 para implantação de ferramenta, no caso do OE, né? Vai ter a identificação e descrição do problema, descrição do objetivo, análise da causa e efeito, vai ter a situação atual, vai ter o plano de ação, onde todos que vão participar desse A3 vão ter ações definidas e vão ter prazos para concluí-las, vai ter a apresentação de resultados posteriormente das ações concluídas, parte de padronização e treinamentos, construção dos padrões, treinamentos e reconhecimento de realizações, informações adicionais, dentre outras informações que podem ser incluídas nesse A3. O primeiro passo, né, para implantar um OE, aí já pensando para além da definição de objetivos, já pensando no começo de um plano de ação, o primeiro passo seria a capacitação da equipe, né? E capacitação da equipe, tanto a equipe de excelência operacional, produção, manutenção, todos envolvidos aí nesse projeto de implantação de OE, podem ser realizados cursos, materiais, distribuição de apostilas, workshops dentro da fábrica, dentro das operações. São questões muito válidas para engajar todos nesse projeto de implantação de OE. Então fica apenas mais uma ferramenta implantada que não tem serventia, né? É interessante sempre trazer esse engajamento da equipe por meio de cursos, workshops, né? Situações práticas, é interessante. Em relação à implantação de fato do projeto de OE, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que o projeto piloto é interessante ser aplicado no processo gargalo das operações. Por quê? Mais capacidade no gargalo significa mais capacidade no processo produtivo. Ou seja, praticamente qualquer melhoria realizada no gargalo, você aumenta a capacidade de todo o seu processo produtivo, porque o seu gargalo é o que dita a sua capacidade do seu processo produtivo. Então, a gente pensa em uma implantação de OE em apenas um equipamento ou alguns poucos equipamentos, né? A gente não pensa em, a não ser que existe recursos, capacidade técnica, para implantar em todos os equipamentos de uma fábrica, a gente pensa em alguns poucos equipamentos ou em um equipamento, a depender do investimento das operações fabris, né? A coleta de dados inicialmente é sugerida que seja realizada de forma manual por meio de folha de apontamento, planilha de apontamentos ou um quadro de OE hora a hora, né? Sugere que seja no começo manual, mas posteriormente existem sistemas automáticos que podem coletar todas as informações por meio de sensores e tablets, né? Os IoTs, que podem coletar esses dados, subir eles para a nuvem e permitir o acesso por meio dos computadores, telefones celulares. São sistemas muito interessantes. Mas para uma implantação, sugere-se uma coleta manual, né, a depender do recurso que for desprendido para esse projeto. Aqui eu trouxe um exemplo de quadro de apontamento hora a hora, né? E aqui você tem a hora, né? 1, 2, primeira hora, segunda hora, terceira hora, sucessivamente. A quantidade o registro de paradas planejadas, o registro do tempo disponível, o registro do ritmo padrão que deveria ser empregado por aquele equipamento, o registro de número de peças boas produzidas, o OE gerencial, né, o OE hora a hora, que seria o resultado dessa conta, né, a divisão do número de peças boas produzidas dividido pelo tempo disponível vezes o ritmo padrão, a quantidade de paradas não planejadas e o motivo da parada não planejada. Sugere-se inicialmente um quadro de OE de apontamento hora a hora, mas também existem vários outros formatos. Poderia ser apontado diretamente numa planilha eletrônica. Existem vários formatos que podem ser realizados a início. Por fim, é necessário avaliar o projeto, né?
construir padrões, se caso forem necessários, né? Verificar do projeto o que deu certo, né? O que realmente a equipe conseguiu atingir os objetivos e o que a gente pode levar para a implantação quando realizada em outros equipamentos da unidade Fabril. Também discutir o que deu errado, o que devemos melhorar, né, os pontos de melhoria, o que a gente aprendeu que a gente não deve realizar para os outros equipamentos, ou o que a gente deve fazer diferente para a implantação em outros equipamentos, máquinas da indústria. Avaliar os resultados do EE que nós obtivemos, né, dessa primeira implantação, principalmente no sentido de verificar quais são os maiores ofensores dessa fábrica ainda não, né, mas quais são os maiores ofensores desse equipamento e planos de ação para que esses ofensores sejam sanados, e também o reconhecimento de quem participou desse projeto, de quem se engajou nesse projeto e conseguiu atingir as metas do projeto também. É uma questão muito importante para esse projeto de implantação de OE. E depois, os próximos passos. Estamos prontos para implantar o OE, o cálculo do OE, né, e o apontamento do OE em outros equipamentos. Não estamos prontos. O que precisamos para continuar esse projeto? É importante toda essa análise dos próximos passos, do que deu certo, do que deu errado e dos aprendizados para a implantação em outros equipamentos, né? E aqui encerra essa palestra sobre OEE, e eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. Obrigado.